Pesqueira, né, com o secretário executivo de saúde e outras autoridades, foi dito lá que uma das preocupações era de que esses casos, né, de diarreias, né, crônicas ou agudas, né, que eles chamam, né, não termine, ou seja, não descambe para um caso de cólera, né, de uma epidemia de cólera. Então, talvez a preocupação maior tenha sido essa, né? Se tivesse sido controlada essa situação, talvez a gente nem tivesse ficado sabendo, né? Então, é preocupante isso, né? A gente, em pleno século XXI, onde a informação está aberta, né, a transparência é exigida, então, enfim. Agora, matematicamente, nós falamos agora de 2 mortes que aconteceram no Alto Pajeú. Tem uma notícia... Uma possível terceira, né? Uma possível terceira, com base numa informação do Jornal do Comércio Domingo, teria acontecido de uma criança aqui em Afogados. Há possibilidade, Célia, de que possa ser mais que isso? Com certeza, Nil, porque inclusive no próprio seminário que houve semana passada em Pesqueira, foi dito pelas pessoas responsáveis da secretaria que apresentaram esses dados, que os números que estão sendo repassados pelos municípios muitas vezes não condizem com a realidade. Ou seja... Extremamente como a dengue, subnotificação, tem casos que não são notificados. Tem casos que não são, que não são repassados. Então, eles publicaram, né, a secretaria publicou esses números a partir das informações que são repassadas pelos municípios. E são informações que muitas vezes, como eu já disse, não condizem com a realidade. Então, esse caso, com certeza, pode ser bem maior, né? Porque muitas informações não são repassadas em tempo hábeis, né, para que a secretaria sistematize esses dados e possa estar divulgando. Então, o que a gente sabe é o que o município repassa, né? Então, com certeza, esse número pode ser bem maior. E a própria secretaria diz isso, relata isso, que esse número ele pode ser bem maior, né, do que está sendo repassado pelos municípios à Secretaria Estadual de Saúde. É muito sério. O Kleber está dizendo que é muito importante essa questão de debater o problema da água e ressalta que não é só água contaminada, não, que a população também come carne contaminada, os governantes precisam fazer alguma coisa, está alertando certamente para a qualidade dos nossos, das revendas que nós temos de carne, né? E amanhã tem essa audiência pública, Afonso. Como é que vai ser isso? Como é que estão montando essa estratégia? Nil, nós queremos fazer um alerta à população de que, por exemplo, nós estamos em pleno século XXI, não há nenhuma razão para a gente passar por situações como essas, né, assim, em função dos efeitos da seca. Ou seja, é óbvio que as autoridades tinham informação sobre uma seca, né, uma seca severa, como a gente teve o ano passado, e a continuidade dela em 2013. E, para nossa tristeza, pouquíssimas medidas foram tomadas no sentido de evitar isso. Então, a audiência vai tratar da questão da água, né? E a história da contaminação, né? Dos problemas de saúde é decorrência disso. Então, nós vamos tratar da questão do suprimento de água para a população, ou seja, estamos no 2º ano de seca, né, consecutivo. A gente quer saber das autoridades, né, quais são as medidas, né, de agora em diante, né, já que outras medidas não foram tomadas, para garantir o suprimento de água para a população rural e urbana do território. Haja visto que a gente tem um colapso, né, no sistema de armazenamento de água e de distribuição, né, no território. De todos os reservatórios que a gente tem no território, a gente só tem os de Serra Talhada, que são grandes, né? E o de Rosário, que já tem uma capacidade de água considerável, e Brotas entrando em colapso, né, total, né? Dessa vez, eu creio que não há mais condição de reverter a situação. Então, a gente quer das autoridades medidas claras, concretas, para resolver o problema do suprimento de água para a população rural e urbana, e uma garantia de que a população rural do território vai passar a receber água tratada, né, pelo menos clorada, em suas cisternas ou, enfim, no seu sistema de guardar água, de modo a garantir que essas famílias não passem por essa epidemia que a gente está atravessando,
né? E que essa epidemia não se alastre e não torne-se um caso de saúde pública, né? Considerável. E que autoridades estarão nesse debate amanhã, das que podem, concretamente, deveriam já ter feito alguma coisa e vão ser convocadas a fazer algo sério? Então, Nil, o Ministério Público, que está convocando essa audiência em parceria com as organizações, né, da sociedade civil, convocou para estar presente neste momento a Secretaria Estadual de Saúde, né, o Exército, que é uma das instituições que está distribuindo água por pipa, o IPA, né, o Instituto Agronômico de Pernambuco, e os prefeitos dos municípios da região do Pajeú, que devem estar presentes nesse momento. Então, a Secretaria Estadual da Agricultura, que também está envolvida e também é responsável por essa distribuição de água, inclusive depois do decreto, que o governo do estado assinou no início do ano passado, essa distribuição de água, tanto, não só que seria uma tarefa exclusiva da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, também está sendo chamado a fazer parte amanhã da audiência, mas também como os outros órgãos, como o Exército, o IPA, né? E aí todas essas instituições estão sendo chamadas para a audiência amanhã, para a gente poder estar discutindo e deixando bem claro, Nil, que nós estamos querendo, como o Afonso bem falou, soluções concretas, porque como só a gente enfatizando, foi feito o ano passado a audiência, discutida essa questão, ou seja, a gente já está alertando a população, alertando os governos que a gente ia chegar a um estado desse tipo que estamos vivendo hoje, né? Numa conjuntura que a gente está vivendo hoje. E nada foi feito, ou pelo menos a gente não soube que foi feito, de como foi feito, mas que de fato agora seja feito, porque, e aí eu falo, como uma instituição que trabalha, né, diretamente com o público maior, como a Casa Mulher do Nordeste, que é o público, são as mulheres, que são as maiores afetadas, viu, nesse processo, com certeza. Porque as mulheres é quem faz todo o manejo da água em casa, né, no espaço doméstico, são as mulheres cuidadoras, que cuidam, não é para ser assim, né, não é. Isso é uma responsabilidade que tem que ser dividida dentro de casa, né, com todos os membros da família, dividida com o poder público, mas infelizmente não é assim. Ainda a gente vive numa sociedade extremamente machista, de uma divisão sexual, um trabalho muito marcante pelo patriarcado, onde as mulheres são as responsáveis, cuidadoras pelos doentes, e aí qual é o maior público afetado pelas doenças de diarreia? São as crianças e os idosos. E quem cuida dessas pessoas são as mulheres. Então, a Casa da Mulher do Nordeste, mais do que nunca, ela entra nessa luta junto com as demais instituições, a diaconia e demais instituições que estão nessa luta, para que a gente possa, de fato, mudar essa realidade e a gente possa estar tendo aí soluções concretas para que a gente não veja aí tanta gente aí venha a falecer devido à ingestão de água contaminada. Nós vamos